Pessoal, nessa aula a gente vai ver as classificações dos fundos de investimento de acordo com a Anbima. Existe a classificação da CVM, tá? Órgão regulador, mas também existe uma classificação da Anbima. Então, infelizmente, para a prova da CPA-10 não basta saber apenas uma, tem que saber a classificação das duas, tá? E mais algumas regras também a gente vai ver nessa aula aqui relacionadas aos fundos de investimento sob a ótica da Anbima, tá bom? Então, vamos lá. Classificação dos fundos de investimento. A gente está falando lá de um código da Anbima que determina que os fundos que são regidos pela instrução CVM 555 devem ser classificados de acordo com seus objetivos, políticas de investimento e composição da carteira. Que nem a gente viu sob a ótica da CVM, tá? Só que agora de acordo com a Anbima. É uma classificação que é feita pela própria Anbima, diferentemente da classificação que a gente viu anteriormente, que era feita pela legislação, ou seja, pela própria CVM. Assim, o objetivo da Anbima é de separar e identificar os fundos que são regidos pela instrução CVM 555, conforme suas estratégias e principais fatores de risco, tá? Agora a gente vai ver aquelas regras ali adicionais que eu falei com vocês que a gente tem que estudar. Olha só que engraçado, né? A CPA-10, ela não cobra de maneira específica fundos em direitos creditórios, fundos imobiliários, e ainda assim ela coloca uma parte do código da Anbima que fala sobre esses fundos, tá? Então eu não vou entrar muito em detalhes em cada um desses tipos de fundos, só vou falar o que a gente precisa saber que está lá no código, tá? Então, a Anbima separa uma parte específica do código para tratar a respeito dos fundos de direitos creditórios, determinando que os FDIC, que são esses fundos, sejam classificados de acordo com seus objetivos, política de investimento e composição da carteira. Basicamente está falando que os fundos em direitos creditórios também têm que ser classificados, tá? De maneira que seja possível separar e identificar um FDIC conforme suas estratégias e principais fatores de risco. É a atribuição do administrador tomar providências para que sejam disponibilizados aos investidores os documentos relacionados ao FDIC e suas informações periódicas a partir de seu ingresso no fundo, nos termos da regulação vigente. Os documentos devem conter as principais características do FDIC, dentre as quais as informações relevantes dos investidores sobre política de investimento, taxas, riscos envolvidos, bem como seus direitos e responsabilidades. Tá? A gente viu alguma coisa diferente aqui em relação ao que a gente já viu para os demais fundos? Não, né? Está dizendo que o FDIC ele tem que ser classificado de maneira que o investidor ele consiga identificar quais são as estratégias daquele FDIC. Está dizendo que o administrador ele tem que prestar as informações aos cotistas, tem que estar lá os documentos que se referem ao FDIC. E é isso, é o contexto que a gente já viu para os demais fundos, tá? Bom, prospecto do FDIC é o documento que apresenta de forma destacada as principais informações do FDIC ao investidor, tais como, é como se fosse a lâmina aqui de informações essenciais que a gente já viu, tá? Base legal, forma de constituição, se é condomínio fechado ou aberto, classe das cotas, se as cotas são do tipo sênior ou subordinado, isso aqui faz mais sentido quando a gente estuda o FDIC, tá? Características dos direitos creditórios, política de investimento, fatores de risco, público-alvo, tudo isso daqui de forma resumida tem que estar lá no prospecto, tal como se fosse uma lâmina de informações essenciais. O informativo mensal do FDIC. Então, mensalmente o administrador deve disponibilizar em sua página na internet informativo mensal do FDIC, contendo no mínimo características gerais, características da classe sênior, direitos creditórios e carteira, informações patrimoniais, índices e eventos relevantes, tá? De maneira mensal aí, como sempre o administrador tem que estar prestando informações. Sobre os fundos imobiliários. As disposições desse código também se aplicam aos fundos de investimento imobiliário, que são regulados não pela CVM 555, tá? Mas pela CVM 472, e está falando aqui que os fundos de investimento imobiliário também são classificados de acordo com objetivos, política de investimento e composição da carteira. Mesma coisa, a gente tem um prospecto para ele que vai conter lá as informações de forma destacada, base legal, prazo de duração, público-alvo, objetivo, mesma ideia, tá? O prospecto ele apresenta essas informações. Fundos de índice, também percebam que a gente está repetindo o que a gente viu. O código também destaca uma parte para falar a respeito dos fundos de índice. Apesar da gente não ter estudado aí de forma separada os fundos de índice, assim como também nos fundos imobiliários, o código da Anbima ele fala desses fundos que são regidos por outra instrução, que é a CVM 359. Tá? Também tem que ser, também está sendo regulado, né, para falar sobre esses fundos. O código estabelece que o administrador, sem prejuízo das demais obrigações, deve disponibilizar em seu site na internet algumas informações, tais como fatores de risco, seção específica com informações sobre os fundos de índice,
seção específica com termos e definições financeiras, um glossário, né, sobre o fundo de índice, que permitem esclarecer ao potencial investidor eventuais dúvidas a respeito dos materiais do fundo, disponibilizados no website, aviso na seção, taxas e demais despesas do fundo com o seguinte teor: esta modalidade de investimento possui outros custos envolvidos além das despesas do próprio fundo. Antes de investir, verifique os custos com corretagem, emolumentos e custódia. Tá? E agora sim a gente chega propriamente nas classificações dos fundos 555. Aqueles outros fundos ali eles não são regidos pela instrução CVM 555, vocês viram aí que cada um dos fundos é regido por uma outra instrução, mas agora a gente chega nesses que são regidos pela instrução CVM 555 e a gente vai ver como é que a Anbima classifica esses fundos. Bom, os fundos 555, a gente chama eles assim, tá? Devem ser classificados de acordo com seus objetivos, políticas de investimento e composição da carteira. Segundo a Anbima, essa classificação possui como objetivo separar e identificar os fundos 555 conforme suas estratégias e principais fatores de risco. Normal, a gente já viu isso. A classificação Anbima se baseia em 3 níveis. Nível 1 é a classe de ativos, nível 2 são os riscos e nível 3 é a estratégia de investimento. Então vamos lá para o nível 1. No primeiro nível, os fundos são agrupados por classe de ativos. A gente tem fundos de renda fixa, fundos de ações, multimercados e cambiais. Percebam que esse nível 1 é tal como a CVM chama isso daqui de uma classificação, a gente chama na verdade, né, classificação macro, e depois a gente tem as subclassificações. Então no nível 1 é essa classificação macro. Vamos lá, nível 2. No nível 2 os fundos são classificados conforme o tipo de gestão, se a gestão ela é do tipo passiva ou se a gestão é do tipo ativa. Passiva tenta replicar um benchmark, ativa ou supera esse benchmark ou não tem um benchmark. Nível 3, aí a gente já tem os fundos de acordo com a sua estratégia. Então, começando pelos fundos de renda fixa, a gente está falando aqui nível 1, tá? Lembre, nível 1, se ele é renda fixa, se ele é ações, se ele é cambial ou se ele é multimercado. Então, renda fixa está dentro aqui do contexto de nível 1. São classificados como renda fixa os fundos 555 que têm o objetivo de buscar retorno por meio de investimentos em ativos de renda fixa, sendo aceitos ativos sintetizados por meio do uso de derivativos, admitindo-se estratégias que impliquem risco de juros e índice de preços. Isso é o que caracteriza, tá? Riscos aqui de juros e índice de preços, isso que caracteriza um fundo de renda fixa. Bem como ativos de renda fixa emitidos no exterior, né? Até um determinado limite. Excluem-se estratégias que impliquem exposição em renda variável. A partir do primeiro nível, que é esse daqui, os fundos classificados como renda fixa devem ser enquadrados em uma das próximas categorias. Que daí a gente está falando da gestão, né? Se é ativa ou se é passiva, lá no nível 2, de acordo com o seu tipo de gestão. Vamos lá. Simples, tá? Nível 2. Fundos que devam observar a regulação em vigor e adotam o sufixo simples em sua denominação, devendo possuir 95% do seu patrimônio líquido representado isolada ou de forma acumulativa por títulos da dívida pública federal, títulos de renda fixa de emissão ou co-obrigação de instituições financeiras que possuam classificação de risco atribuída pelo gestor no mínimo equivalente aos dos títulos da dívida pública federal e operações compromissadas lastreadas nesses títulos. Tá? Aqui é igual, tal como a gente viu a classificação do fundo renda fixa simples, lá pela CVM. Mesma regra, né? 95% basicamente em títulos da dívida pública. Operações com derivativos apenas para fins de proteção de carteira, né? O bom e velho hedge, e estratégias de investimento que protejam o fundo 555 de riscos e perdas e volatilidade. Ainda, né, no nível 2, agora os indexados são os que têm como objetivo acompanhar as variações de indicadores de referência no mercado de renda fixa, não admitindo alavancagem. Então são aqueles fundos lá que vão utilizar um determinado benchmark para tentar acompanhar ele, né? O CDI, por exemplo, DI, taxa DI. Ativos, nível 2, fundos não classificados nesses outros dois anteriores. Os fundos classificados nessa categoria devem ser classificados conforme a sensibilidade à alteração na taxa de juros, né? Risco de mercado, medido por meio da duration ponderada da carteira. São eles. Duração baixa, não estou falando duration, mas em inglês duration, em português duração. Duração baixa ou short duration. Fundo 555, que tem como objetivo buscar retorno de
tem como objetivo buscar retornos investindo em ativos e derivativos de renda fixa, sendo que esses fundos 555 devem possuir duration média ponderada na carteira inferior a 21 dias úteis, ou seja, é bem curto prazo mesmo, né? O prazo médio ponderado aqui é de 21 dias úteis, é o tempo médio ali para o investidor receber o valor dele de volta, 21 dias, no máximo, né? Duration, mid duration, duração média. Fundo 55 que tem como objetivo buscar retornos, investindo em ativos de renda fixa e tal. Só que tá aqui, ó, devem possuir uma duração média ponderada da carteira inferior ou igual à apurada no IRFM do último dia útil do mês de junho. Tá? Daí tem que seguir aqui, não importa para vocês saberem, porque isso aqui não cai na certificação, mas lembre que a gente tem o duração baixa, duração média e ainda tem o duração alta, long duration, que são, né, vamos aqui para o final, devem possuir duração média ponderada da carteira igual ou superior à apurada no IMA geral do último dia útil do mês de junho. De novo, não precisa saber exatamente quanto que seria isso daqui, mas tem que saber que ele existe, tal como também o duração livre, que esse é mais tranquilo, né? Tem como objetivo buscar retorno por meio de investimentos em ativos e derivativos de renda fixa, sem compromisso de manter limites mínimos ou máximo para a duração média ponderada da carteira. Ainda no nível 2 de renda fixa, a gente tem os investimentos no exterior, tá? Fundo 555 que pode investir mais de 40% de seus recursos no exterior, conforme regulação em vigor. Após o enquadramento no nível 2, os fundos classificados como renda fixa ainda devem ser classificados em uma das próximas categorias, pertencentes ao nível 3. Lembre que no nível 3 a gente tem a estratégia, no nível 2 a gente tem a gestão. Então, quais são as estratégias possíveis para a renda fixa? Soberano, são os fundos que devem manter 100% do seu patrimônio em títulos públicos federais. Grau de investimento, devem conter no mínimo 80% do seu patrimônio líquido em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo. Crédito livre, podem manter mais de 20% do seu patrimônio em ativos de médio e alto risco de crédito do mercado doméstico ou externo. Pergunto para vocês, qual que tem mais risco, né, desses três aqui? O crédito livre, obviamente. Investimento no exterior. Fundos que podem investir em ativos financeiros no exterior em parcela superior a 40% do patrimônio líquido. Dívida externa, que podem manter, no mínimo, devem, né, manter 80% do seu patrimônio líquido em títulos representativos da dívida externa de responsabilidade da União. Então, essas classificações, essas subclassificações aqui são referentes ao nível 3, que correspondem à estratégia do fundo de investimento. Lembre, né, a gente está falando que tem o primeiro nível, que é aquele macro, né, se vai ser renda fixa, se vai ser ações. Depois a gente tem o nível 2, que cuida da gestão, e o nível 3, que cuida da estratégia. E tudo que a gente viu aqui é referente a fundos de renda fixa, né? Para cada um a gente tem as suas possíveis classificações. Então, sintetizando, classificação Ambima para renda fixa, nível 1. Nível 2, daí a gente tem simples. No simples, aceita apenas, tá, a estratégia simples. Nos indexados, aceita a estratégia índices. Nos ativos, daí a gente tem todos esses daqui, né, todos os tipos de duration, eles aceitam a estratégia soberano, grau de investimento ou crédito livre. No investimento no exterior, dívida externa ou investimento no exterior propriamente dito. Percebam que aqui a gente só repete, né, os simples, os indexados eles têm as próprias estratégias. Agora as demais estratégias que a gente viu aqui se aplicam para esses outros níveis aqui do nível 2, essas outras gestões, tá? Bom, pessoal, vou fazer um corte aqui na aula para ela não ficar muito longa, tá? Porque a gente já viu bastante coisa e a gente volta na sequência para terminar aqui com as classificações da Ambima. Já viu o nível 1, nível 2, nível 3 para renda fixa, a gente vai fazer a mesma coisa para os demais fundos que estão faltando. Até!